Nesse finalzinho de janeiro de 2024, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os 3 poderes que nós temos, né? E que nós devemos usar para a glória de Deus e também para sermos bem-sucedidos. Vamos lá? O versículo que a gente vai estar utilizando para falar sobre isso é Tito 2:7. E esse primeiro poder, gente, é exatamente o poder do nosso exemplo, tá? Tito 2:7 diz o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e serenidade. E nesse versículo, eu quero dividir em 3 partes também, tá bom? Mas aí, antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto, né, desse versículo. Na verdade, essa foi uma recomendação que Paulo deu para Tito, né? Esse Tito, na verdade, era um ajudador, né, era um colaborador de Paulo, e ele também era amigo de Paulo. E ele tinha feito, na verdade, gente, aquelas viagens missionárias que Paulo fez, né? Esse Tito, ele foi algumas vezes com Paulo nessas viagens. E aí, o relacionamento deles foi melhorando, e aí Paulo resolveu deixá-lo como líder de uma igreja de uma ilha chamada Creta, uma ilha grega chamada Creta. Então, ele seria o líder ali daquela igreja. Então, Paulo resolveu escrever uma carta a Tito, que na verdade é essa carta de Paulo a Tito que tem na Bíblia, né? E essa carta também está dividida em 3 partes. Hoje é o dia dos 3, né? E aí Paulo resolveu escrever então essa carta a Tito, ensinando a Tito, né, na verdade, como ser um líder de Deus naquela ilha grega, tá bom? Então vamos lá, eu dividi então esse versículo em 3 partes. A primeira parte é exatamente a parte do ser exemplo, né? E aí não adianta a gente dizer, né, gente, que hoje em dia ninguém mais olha exemplo de ninguém, hoje em dia tá cada um vivendo a sua vida. Isso não é verdade, né? Na verdade, se você é líder, se você é pastor, se você é um diretor de uma empresa, se você é líder na sua empresa, pode ter certeza, estão todos de olho em você, né? Então, gente, ser líder não é fácil. E aí, ser líder exige que você também seja um exemplo, tá bom? E aí, então, Paulo está recomendando aqui para Tito, né, para que ele seja um exemplo, ou seja, nada de pregar aquilo que você não faz, ok? A segunda parte, fazer o que é bom. Essa é a tradução do inglês. Se você for ler a Bíblia em inglês, fala exatamente, né, isso, para fazer coisas boas, fazer o que é bom. E também pode ser traduzido como fazer boas obras, né? E que na verdade significa ajudar os outros, fazer coisas boas, né? E fazer aquilo que é útil aí ao nosso próximo. Tudo que vai de encontro ao bem, tudo que vai de encontro àquilo que é bom, nós devemos fazer. É isso que Paulo está advertindo aqui para Tito. Então, esquece o mal e faça o bem para você e para todos os que estão à sua volta, tá bom? Outra recomendação aqui, ainda dentro desse segundo tema, é a integridade. Paulo fala para ele ensinar com integridade e seriedade. Então, a parte da seriedade, gente, às vezes a pessoa fala que quando fala de seriedade é para que você seja extremamente sério, extremamente carrancudo, né? E não é isso, né? Na verdade, essa seriedade aqui, ela tem a ver com autocontrole, com autodomínio, né? E gosto muito desse significado, né, de seriedade, que fala o seguinte, que é atitude honesta
e que inspira confiança, tá bom? Então, seriedade é isso, né? Você inspirar confiança nas pessoas, tá bom? E quando ele fala sobre integridade, né? Na verdade, ele está dizendo o seguinte: você precisa ser íntegro ao ensinar. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é uma pergunta que Bill Hybels faz ali em alguns dos livros dele, né? Quem somos nós quando ninguém está olhando? Quer dizer, lá no escondidinho, o que você faz, aquilo que você efetivamente é quando ninguém está olhando, tá bom? Então, integridade, gente, é ensinar com plenitude, com inteireza, sem mentiras ou enganações. Ensinar com prazer e dizendo a verdade, tá bom? Então, gente, essa foi a rápida reflexão que nós fizemos aqui hoje sobre o primeiro poder, o poder do nosso exemplo. Repita, reflita, né? Repita, ó. Repita também, né? Mas reflita sobre isso e aplique isso na sua vida, é lógico, tá bom? Conforme Paulo está recomendando aqui a Tito e nós trazemos então aqui para nossa vida. Ok, pessoal? Até mais, tchau, tchau!